Olá a todos, sou Cindy Arrajev. Sou especialista em medicina de emergência e trabalho na Universidade de Stanford, na Califórnia. Esta palestra é a primeira de uma série que revisará o gerenciamento do ventilador. Nesta palestra, nos concentraremos na escolha das melhores configurações iniciais do ventilador para pacientes com Covid-19 e contarei com a companhia do Dr. Ben Lindquist, que também é especialista em medicina de emergência, desempenhando funções na Universidade de Stanford. Seja bem-vindo, Ben. Obrigado pelo convite. O gerenciamento de ventiladores é um tópico amplo. Então, o que vamos abordar hoje? No final desta palestra, queremos que você seja capaz de lembrar-se de preparar o equipamento e os medicamentos de sedação pós-intubação antes de intubar o paciente. 2. Selecionar as configurações de ventilação iniciais adequadas para pacientes Covid-19. E 3. Determinar quais configurações do ventilador devem ser verificadas e ajustadas com base em sua avaliação. Certo. Conte-nos como você aborda esses assuntos. Se você for responsável pelo tratamento de um paciente intubado, as etapas do gerenciamento começam antes da intubação. Nesta sessão, examinaremos os passos cruciais que precisam ser concluídos antes de intubar um paciente. Não consigo destacar o suficiente a importância da preparação antes da intubação. Já vi um médico intubar o paciente, mas o equipamento para conectar o paciente ao ventilador ou a medicação de sedação não estava pronto. Isto causou problemas. Quais são os passos que precisam ser concluídos antes da intubação? Começaremos preparando os tubos que conectam o ventilador ao paciente. Isto é um dispositivo de monitorização de CO2 no final da aspiração. Ela monitora o dióxido de carbono que passa pelo tubo. Usamos isso para confirmar que o tubo endotraqueal está no local correto, na traqueia e não no esôfago. É conectado dessa forma ao tubo do ventilador. Se o seu hospital não tiver um monitor de CO2 expirado, você pode usar um colorímetro de CO2, que mudará de roxo para amarelo se detectar CO2. Se você não tiver nenhum tipo de monitor de CO2, poderá confirmar a localização do tubo usando a radiografia de tórax, condensação do tubo e sons respiratórios. Lembre-se que os sons respiratórios são difíceis de ouvir em pacientes com Covid-19 e SDRA. Agora que conectamos o monitor de CO2 expirado ao tubo do ventilador, qual é o próximo passo? O próximo passo é colocar um filtro no monitor de CO2 expirado que acabamos de conectar ao tubo do ventilador. Este filtro evita que partículas virais do paciente entrem na tubulação do ventilador e evita que partículas virais sejam espalhadas pela sala quando o ventilador é desconectado. Depois de conectar o filtro como este ao monitor de CO2 expirado, você pode ligar o ventilador para verificar se ele está ligado e pronto para funcionar. Mesmo se você não tiver um filtro, existem maneiras de impedir a propagação do vírus. Se possível, imediatamente após a colocação do tubo endotraqueal, conecte o tubo endotraqueal ao ventilador. Não use uma máscara de ambu, pois passar da máscara de ambu para o ventilador pode causar a propagação de partículas virais no ar. Quando você precisar desconectar o paciente do ventilador, mesmo que temporariamente, use uma pinça hemostática para fechar a tubulação do ventilador perto do paciente. Envolvam o tubo com fita adesiva médica no local onde a pinça hemostática será presa para evitar rupturas no tubo. Esta é uma ótima solução. Agora, depois que o ventilador e os acessórios estiverem configurados, certifique-se de preparar os medicamentos pós-sedação e tê-los em mãos. A medicação pós-sedação deverá ser iniciada imediatamente após a intubação para que não haja nenhum tempo entre o qual o paciente acorde e morda o tubo ou, pior, retire o tubo. Agora que já configuramos o monitor no final da aspiração e filtro viral no tubo do ventilador. E preparamos os medicamentos pós-sedação. O médico agora pode intubar o paciente. Nesta sessão, examinaremos os passos cruciais iniciais após o médico colocar o tubo endotraqueal. A primeira ação crítica após a colocação do tubo endotraqueal é confirmar se o tubo está na traqueia. Se você não tiver um monitor de CO2 no final da aspiração, faremos isso observando a forma de onda de CO2 no final da aspiração no monitor. Deverá ficar assim. Lembre-se que quando um paciente está em parada cardíaca e recebendo compressões torácicas inadequadas, o monitor de CO2 no final da aspiração não mostra uma forma de onda, mesmo que o tubo endotraqueal esteja na traqueia. Além disso, a leitura do monitor de CO2 no final da aspiração pode parecer normal se o tubo endotraqueal estiver no brônquio direito e ventilando apenas o pulmão direito.
Certifique-se de ainda ouvir os sons pulmonares e obter uma radiografia de tórax, além de usar o monitor de CO2 no final da expiração. Agora vamos abordar as configurações iniciais do ventilador. Se simplificarmos, o ventilador é uma máquina que empurra o ar para o paciente. Precisamos dizer ao ventilador quando e como fazer isso. O primeiro passo é escolher a configuração de controle de assistência. Na configuração de ventilação assistida controlada, o ventilador fornece ar em uma taxa definida e sempre que o ventilador detecta que o paciente está começando a inspirar. Nessa tela, cada uma dessas ondas representa uma respiração fornecida pelo ventilador. Na onda de pressão, a deflexão negativa ocorre quando o paciente está iniciando uma respiração. O ventilador detecta isso e auxilia, fornecendo ar para o paciente. A próxima questão é quanto ar fornecer ao paciente. Se administramos pouco ar, os pulmões não inflarão o suficiente, como visto. Porém, se administrar muito ar, como você vê aqui, os pulmões podem ser danificados e o paciente pode desenvolver um pneumotórax. O objetivo é fornecer a quantidade correta de ar a cada respiração dessa forma. A quantidade de ar fornecida ao paciente a cada respiração é chamada de volume corrente. E para pacientes com Covid-19, o volume corrente ideal, ou ar fornecido a cada respiração, é de 8 ml por quilograma de peso corporal ideal. Observe que Cíndia disse 8 ml por quilo de peso corporal ideal. O peso corporal ideal de uma pessoa é baseado em sua altura. A fórmula será fornecida na apostila. Mas, por exemplo, um paciente de 1,75 de altura, seu peso corporal ideal é de 70 kg com base na fórmula. Portanto, o volume corrente para esse paciente seria de 8 ml vezes 70 kg, que é seu peso corporal ideal, que é igual a 560 ml por respiração. Decidimos quanto ar ou volume corrente dar ao paciente. A seguir, decidimos com que frequência administrar as respirações. Esta é uma frequência respiratória. Se a frequência respiratória for muito lenta, o paciente não respirará o suficiente. Se estiver muito rápida, o paciente fará muitas respirações. Deve ser configurada uma frequência respiratória ideal. Isto corresponde a 16 respirações por minuto. A próxima configuração a escolher é PIP, pressão positiva no final da expiração. Em pacientes com SDRA, os alvéolos nos pulmões, que são como balões, expandem-se quando inspiramos o ar e entram em colapso quando expiramos, e o ar é expulso. Como você pode ver neste vídeo, sem PIP, os alvéolos colapsam ao expirar. Mas se o ventilador fornece PIP, os alvéolos permanecem abertos o tempo todo. Há muitos benefícios em usar a quantidade correta de PIP. Quando os alvéolos permanecem abertos, isso reduz o dano ao tecido causado pela abertura, fechamento, abertura, fechamento. Também com os alvéolos abertos, permite uma melhor troca de ar. Com que PIP devemos começar? Podemos começar com uma PIP de 8. A configuração final a ser escolhida é FiO2, ou fração de oxigênio inspirado. Isso determina quanto oxigênio é fornecido a cada respiração. Após a intubação, a FiO2 inicial é fixada em 100%. Agora mostraremos um vídeo na prática como escolher essas configurações em um ventilador. O modelo do ventilador e os locais dos botões podem ser diferentes dos seus. Mas este é apenas um exemplo. Após escolher as configurações iniciais e conectar o paciente ao ventilador, é importante verificar a pressão de plató. A pressão de plató é a quantidade de pressão nas vias aéreas depois que você inspira. Queremos que seja menos de 30 cm de água para evitar lesões pulmonares, pneumotórax e outras complicações. E isso é demonstrado neste vídeo. Aqui, mostramos como verificar a pressão de plató. Seu ventilador terá um botão que diz retenção inspiratória. Você precisará pressionar este botão por 3 segundos, desse jeito. Após alguns segundos, a pressão de plató aparecerá na caixa. Abordamos o que preparar antes da intubação e as ações pós-intubação imediatas e as configurações iniciais do ventilador. Nesta próxima sessão, vamos aprender como ajustar as configurações do ventilador com base na resposta do paciente. Se o paciente permanecer estável nas configurações iniciais do ventilador, faça uma gasometria arterial ou GSA após 10 minutos de uso do ventilador. Incluiremos uma tabela com os valores GSA normais na apostila. Esta tabela mostra como corrigir anormalidades. Se a PCO2 estiver anormal, você precisará ajustar o volume corrente ou a frequência respiratória.
Se o PCO2 estiver muito alto, aumente o volume corrente ou frequência respiratória de acordo com o gráfico. Se o PO2 estiver anormal, você precisará ajustar FiO2 ou PIP. Por exemplo, se o PO2 for muito alto, diminua FiO2 ou PIP de acordo com o gráfico e vice-versa. Se o paciente continuar hipóxico, apesar do aumento de FiO2 e PIP, você pode considerar a possibilidade de pronação do paciente. Colocar o paciente em posição inclinada deve ser discutido e executado em equipe. O apostila inclui um link que demonstra como inclinar um paciente. Para recapitular, agora você deve ser capaz de 1. Lembrar-se de preparar o equipamento e os medicamentos de sedação pós-intubação antes de intubar o paciente. 2. Selecionar as configurações iniciais do ventilador apropriadas para os pacientes com Covid-19. E 3. Determinar quais configurações do ventilador verificar e ajustar com base em sua avaliação. Obrigado por compartilhar conosco sua sabedoria, Ben. Foi um prazer. Obrigado pelo convite. E lembre-se de baixar a apostila. Se cuidem.